Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, ele mesmo, que veio para discutir, debater e te informar sobre os principais fatos do noticiário internacional, sempre, você já sabe, com o nosso jeitinho BDF de ser uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau, coordenador de Inter aqui do Brasil de Fato, estive fora aí nos 2 últimos episódios para cuidar do meu filhinho, um beijo Luiz, papai te ama, e tô de volta aqui na bancada, e hoje não marca só o meu retorno, marca também o retorno dessa grande figura humana, meu companheiro de bancada, que voltou aí falando várias línguas dos países que visitou, bronzeado das praias que curtiu aí nas merecidas férias, o editor de Internacional do Brasil de Fato, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá descansado, renovado para 2025? Bom dia, Lucas. Muito obrigado pelas carinhosas palavras. Um bom 2025 para você e para você também, ouvinte que nos assiste. Esse nosso compromisso semanal, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, é hora de Estrangeiro, que você acompanha no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais do Brasil de Fato, como o Instagram, Facebook, o X, a plataforma favorita de Elon Musk, e também nos seus tocadores, né, como Spotify. Além de, claro, a gente conta com a presença do nosso incrível time de correspondentes em 4 dos principais cantos do mundo, como Moscou, Pequim, Havana e também Caracas, Lucas. Cidades muito lindas, cidades estratégicas para o contexto geopolítico atual. E a gente espera a sua mensagem ao vivo no YouTube do Brasil de Fato, interage com a gente, manda sua sugestão, sua pergunta, sua crítica, e também aí na plataforma de podcast que você está ouvindo a gente, na caixinha de comentários do Spotify, do Deezer, enfim, do YouTube Music, a gente está de olho em quase todas. Vem fazer o Estrangeiro com a gente, porque essa é a ideia do nosso podcast, contar contigo para construir esse espaço coletivo e derrubar as fronteiras aí, provando que estrangeiro não é em nenhum lugar, é aqui, é lá, e a gente vai fazer isso de forma coletiva e conjunta. O tema de hoje é um tema urgente, que a gente deve trazer esse elemento, esse fato novo de 2025 aí em vários episódios do ano no estrangeiro, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrorizando o planeta, né, Durão? Ai. Trump é um que segue o lema do estrangeiro, ele vai derrubando fronteiras. No caso do bom senso, né? Essa metralhadora de ideias tortas que a gente está sendo testemunha nesses 17, apenas 17 dias de mandato exercido de Donald Trump nos Estados Unidos. Assim, só para a gente ter recapitular um pouquinho, dar um pouquinho de contexto, ele já não só ameaçou, mas ele começou a deportação em massa de muita gente que estava ilegal lá nos Estados Unidos, ameaçando amigos, inimigos, neutros, quem quer que cruze a cabeça dele, aparentemente, e chegando ao ponto de dizer que o plano dele é assumir o controle do território palestino da faixa de Gaza, expulsar os palestinos que lá vivem e transformar aquilo num resort. Não, é chocante. Só queria dizer ao ouvinte que o Terraplano ainda não começou, tá? O nosso quadro de maluquices e terraplanistas do estrangeiro ainda não começou. A gente ainda tá falando do primeiro bloco, do tema sério. Então, assim, pra gente ver o nível que tá a política dos Estados Unidos, o nível que tá a política do Donald Trump, né? Alguns podem até dizer que é uma tentativa de sabotar o nosso quadro, né? Trazendo o absurdo para as primeiras páginas. Mas para a gente tentar entender um pouquinho melhor do que se trata, tudo isso a gente vai contar hoje com o nosso homem na China, o nosso homem em Pequim, Mauro Ramos. Tudo bem, Mauro? Bom dia ou boa noite. Bom dia, pessoal. Um grande abraço a vocês, a todos. Feliz 2025, feliz Ano da Serpente. Como vocês sabem, aqui nós começamos o Ano da Serpente na China e em outros países asiáticos que também celebram, né, o Ano Novo Chinês, ou Ano Novo Lunar. E aqui estamos aguentando os últimos dias, semanas de frio. Ô Mauro, o que é o Ano da Serpente? Dá para dizer rapidamente as características principais? A serpente é considerada aqui como um animal, como um pequeno dragão, como se fosse um dragão sem asas, e é considerado, é um dos tantos
animais do zodíaco chinês que é bem valorizado, né? Mais ou menos todos são bem valorizados, mas a serpente é um deles, tido como bastante inteligente. Então, existe toda uma interpretação sobre o ano da serpente e o valor que tem para as pessoas que nasceram no ano da serpente, mas também para o resto dos signos. Mas aí ficaria um pouco longo de explicar. Podemos fazer uma matéria sobre. Muito bom. Espere aí você, querido ouvinte, no site do Brasil de Fato. Mal pode esperar matérias do Mauro sobre o Ano Novo Chinês. E a presença do Mauro aqui também se justifica porque a gente pretende falar dessas declarações absurdas, abjetas do Donald Trump sobre Gaza, mas também ali mais para o segundo bloco do programa falar sobre a guerra comercial imposta por Washington contra a China, né? Essa expansão das tarifas tomadas, anunciadas pelo Trump contra Pequim, que também prometem tomar conta do noticiário aí o resto do ano. E também estelar não só o nosso time de correspondentes, mas também nosso time de analistas, e hoje a gente recebe uma grande figura também do nosso time de analistas aqui no estúdio do Estrangeiro, no estúdio do Brasil de Fato, ele que é analista geopolítico do Brasil de Fato e editor da revista Wenhua Jianhang Internacional. Como é que é? Wenhua Jianhang, Durão, eu fiquei uma semana praticando esse nome, não me sabote, por favor. Não, tá bonito. Tá bonito. aqui o sempre elegante Marco Fernandes. Marco, obrigado por estar aqui com a gente, bem-vindo ao Estrangeiro mais uma vez. E como é que você tá vendo essas trampices aí do começo do ano de 2025? Bom, primeiro, gente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, aproveitar esses poucos dias no Brasil para compartilhar com vocês. Bom, a pronúncia tá mandarim nativo, viu? Vejam só. Impressionante. Selo impressionante. C2. C2, HS4, até o HS6 lá. HSK4. O Trump a gente já esperava, né? Na verdade, acho que ele tá com uma versão mais... uma versão Trump 2.0 parece que tá mais agressivo do que o primeiro, né? Mas, por outro lado, também, sobretudo a China, né, que é o maior adversário, está muito mais bem preparada, né? Uhum. A China já está, ao contrário da primeira guerra comercial do Trump, que ele lançou ali em 2017 e 2018, pegou a China de surpresa, né? Agora a China já estava esperando por isso. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui no segunda parte do programa, como que, na verdade, a China ela já está tornando a economia dela cada vez menos dependente dos Estados Unidos. E isso dá muito menos poder de fogo para os Estados Unidos nesses ataques que o Trump está começando agora. Então acho que isso é uma coisa interessante para a gente analisar. Mas Marco, agora voltando um pouquinho, dando um passinho para trás. Nesses 17 dias de administração Trump, esses 17 dias me lembraram um pouco o começo da administração de Jair Bolsonaro, 2019, quando era um caminhão descarregado de absurdos diários na nossa cabeça e a gente tentava falar sério, a gente tentava levar com a devida seriedade que o cargo de quem está falando isso merece que a gente leve, nós da imprensa, a gente que acompanha isso. Só que a coisa está escalando de uma maneira que não condiz muito. Por exemplo, quando o homem que tem a chave do maior arsenal já feito na história da humanidade fala absurdos e é desmentido no mesmo dia pela Casa Branca. Por exemplo, foi isso que aconteceu ontem. Trump, na terça-feira à noite, disse que iria assumir Gaza, os Estados Unidos iriam assumir Gaza, lembrando que é um território palestino ocupado por Israel, e que seria, segundo o presidente dos Estados Unidos, ocupado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos iriam expulsar os palestinos de Gaza, e lá eles iriam construir um grande resort, a Riviera do Oriente Médio, banhada pelo mar Mediterrâneo, né? A pergunta, isso foi desmentido pela Casa Branca, que logo depois falou, olha, é bem isso, veja bem, causou uma grande indignação no mundo, o mundo ficou tentando apelar para regras do direito, outros ficaram estarrecidos e nem reagiram muito bem, o presidente Lula se manifestou, mas a pergunta é, na sua opinião, o quanto que isso daí é loucura, o quanto que é método, o quanto que a gente deve levar isso em consideração com a devida seriedade ou não. Isso aí é uma tática que a gente não está entendendo ainda muito bem. Olha, primeiro é uma coisa engraçada, você falou assim, a Casa Branca acabou de demitir o Trump, né? Vamos lembrar que a Casa Branca fazia a mesma coisa com o Biden, né? Também.
né? O Biden várias vezes dava declaração fora da casinha, porque ele já estava fora da casinha já fazia uns anos, e a Casa Branca tinha que ir lá consertar. Ah, não, ele não quis dizer bem isso e tal. Então, assim, isso primeiro acho que é um pouco do sintoma de onde estão os Estados Unidos hoje, né? Que você tem 2 presidentes em seguida, o Trump anteriormente, né? Que o tempo inteiro precisa ser desmentido pela administração, né, mais racional do Estado. O adulto na casa. Exatamente, né? Então acho que isso é um mau sinal para os Estados Unidos. Sobre se é método ou loucura, acho que é método, né? O problema do método do Trump é que, primeiro, ele é muito errático, né? E ele está provando um método não tão eficiente, né? Por exemplo, a questão... ele abriu a frente de ataques aos aliados, né? A Dinamarca, o Canadá, o México, a União Europeia, ele está ignorando a União Europeia. Não, mas ele já disse que iria taxar com certeza a União Europeia. Exato, me digo, ignorando do ponto de vista das decisões, né? Quer dizer, o Biden, qual foi a sacada do Biden? O Biden conseguiu unificar a União Europeia em torno do projeto dos Estados Unidos, né? A economia da Alemanha está indo para o saco, da França está indo para o saco, em benefício da economia norte-americana. Como a Ucrânia, esse elemento catalisador. Exatamente, né? A Ucrânia é o grande exemplo disso. Ora, o Trump está já dividindo, né, se dividindo em relação aos seus aliados, né? A gente viu no Trump 1, isso não deu certo do ponto de vista da economia dos Estados Unidos, né? Não deu certo do ponto de vista da geopolítica. Os Estados Unidos, né, perderam grande parte do seu capital político, que o Biden conseguiu recuperar. Então, assim, de fato, assim, não sei se dá pra gente esperar muito desse método do ponto de vista da eficiência do império. Agora, cara, pra gente, pro sul global, é uma boa notícia. No fundo, é uma boa notícia. É um método errático que cria divisões internas e divisões externas, né? Isso para nós que estamos do outro lado da fronteira, né? Nós que somos estrangeiros deles, né? Eu acho que isso pode ser uma boa... pode gerar bons resultados. É uma oportunidade para o sul global de se fortalecer diante do império. Paz entre nós, guerra aos senhores. Um pouco esse lema, né? Exatamente. Eu queria trazer o Mauro para a conversa também, porque a gente, sempre que observa uma declaração intempestiva e absurda, assim, por parte do Trump e também do Biden, dos Estados Unidos, enfim, da Casa Branca, a gente fica esperando ansiosamente a reação de Pequim. Porque o que Pequim comenta geralmente tem um peso, uma relevância pra gente aqui no sul global, como esse grande adversário geopolítico dos Estados Unidos. Mauro, daí de Pequim, o que você observou como reação do governo chinês a essa promessa do Trump de tomar Gaza, né? Como é que o governo chinês reagiu a essas declarações? E se puder também trazer elementos e declarações de outros líderes mundiais, o presidente Lula também se manifestou, né? Outros líderes aí do sul global, como é que eles têm reagido a essa promessa do Trump? Bom, Lucas, o governo chinês acaba de responder nessa tarde, foi uma resposta bem enfática. Ontem também já havia respondido às declarações feitas pelo Trump, né? Vamos lembrar que, em geral, quando o governo chinês responde rápido, é uma resposta feita através dos porta-vozes do Ministério de Relações Exteriores. E nesse caso, o Guo Jiakun, que é o novo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores aqui na China, disse que Gaza é uma parte inalienável do território da Palestina e que a China, obviamente, se opõe ao deslocamento forçado do povo de Gaza, que foi a proposta feita pelo Trump. O Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, também disse que Gaza não é uma moeda de troca para as transações políticas e nem pode ser objeto da lei da selva. Ele chamou, basicamente, a comunidade internacional, mas especialmente as grandes potências, né, para unir esforços para prestar assistência humanitária e para a reconstrução de Gaza, em vez de acrescentar o que se chama o insulto à injúria, né, que foi em referência ao que o Trump está propondo. E a China voltou a manifestar que defende os direitos legítimos do povo palestino. Eles usaram também uma expressão que usam na diplomacia chinesa para outros casos, que é que a China acredita nessa ideia de que os palestinos são os que têm que governar a Palestina, né? Que esse deve ser um princípio que deve ser mantido nessa governança pós primeira fase do genocídio, por assim dizer. Eles não usaram essa expressão, eles usaram pós-conflito de Gaza, né? E, basicamente, reiteraram
esse compromisso de trabalhar com as partes que quiserem na concretização da solução dos dois estados, que a China defende, né? E no estabelecimento do Estado independente da Palestina, com base nas fronteiras de 1967, né? Agora, falando nisso, Marco, isso que o Mauro acabou de falar sobre reconstrução de Gaza, talvez a participação chinesa nisso, no que é uma obrigação moral, uma oportunidade e algo que precisa acontecer de alguma maneira, né? Eu queria saber da sua opinião, Marco, como isso pode acontecer e se tem, de fato, alguma possibilidade real de ser colocado em prática. Ou seja, os palestinos, muito antes da posse do Trump, no ano passado, haviam repetidamente dito que gostariam que essa reconstrução de Gaza fosse capitaneada, fosse liderada por países do BRICS. Dentre eles, o que tem mais condições de fazer isso seria a China. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a China tem interesse, possibilidade e não só logística, mas política de atuar junto a Tel Aviv, junto ao governo de Israel e aos Estados Unidos para participar de um esforço de reconstrução, não só a China, mas o BRICS no geral? Olha, Durão, isso seria um golaço, né? Eu acho que faz todo sentido do mundo, eu acho que isso poderia, inclusive, marcar uma nova fase dos BRICS, né? De começar a ser um grupo, uma instância, né? Uma plataforma de países que atuam em casos humanitários, casos de reconstrução pós-guerra. Como você falou, né? Do ponto de vista material, essas condições estão dadas. A questão é saber se vai ser possível amarrar isso politicamente. Evidentemente que os Estados Unidos vão ficar nada felizes, nem Israel, com o BRICS, né, sendo um agente da reconstrução da Palestina e ganhando todos os pontos, né, políticos que isso vai gerar. Agora, também é importante lembrar uma coisa, né? Essa coisa do Trump, essa coisa errática, ele fala uma coisa, a Casa Branca vai lá e reage, tem sempre ali uma coisinha que ele já está pensando lá na frente, né? No caso da Palestina, vamos lembrar que há enormes recursos naturais inexplorados na região, né? Eu achei um relatório da UNCTAD de 2019, que na época já estimava, não sei quais são os dados mais recentes, mas já estimava 122 trilhões de metros cúbicos de gás natural e 1,7 bilhão de barris de petróleo. Isso dá mais ou menos $500 bilhão, isso a preço de mercado de 2019, hoje já é mais. Né? Então, evidente que o Trump e os Estados Unidos estão de olho nisso, né? Israel também. Então, acho que também aí vai ser uma batalha, vai ser uma queda de braço com China, com Rússia, com Brasil, com África do Sul, com os BRICS em geral, porque é evidente que acho que para os BRICS a justiça é que esses recursos sejam explorados pelos palestinos e sejam, inclusive, usados para bancar a reconstrução, né? Entre outras coisas. Mas enfim, acho que isso também agora é futurologia, né? Fica aí pra gente acompanhar isso no futuro. Mas, voltando a dizer, eu acho que para os BRICS seria um tremendo golaço se os BRICS atuassem nessa fronte. E lembrando que o MST já se comprometeu a mandar 30 militantes para a Palestina. Isso foi uma decisão da Coordenação Nacional, agora há 2 semanas em Belém do Pará. O movimento vai mandar 30 militantes, em geral, pessoal ligado à agricultura, né? Porque é uma das coisas que vai precisar fazer, é reconstruir a terra, né, e as produções. Então o movimento está mandando 30 pessoas assim que tiver um acordo mais amplo internacional para a reconstrução da Palestina. Isso para Gaza mesmo ou para a Cisjordânia? Isso não tá claro ainda, mas serão 30 para a Palestina. Com a meta de ajudar na produção agrícola. Na produção agrícola, exatamente. Eu acho que é outro golaço do Movimento Sem Terra também. Muito bom. A gente sabe que o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra do Brasil ajudou, né, no começo quando estava aberta a passagem por Rafah, né? O MST mandou carregamentos. Sim, mandamos toneladas de comida. De ajuda humanitária. Exatamente, sim, exatamente. Sim, a gente sabe essa tradição internacionalista que o movimento tem de sempre estar presente em locais que necessitam de apoio humanitário e ajuda. Só lembrando, o Mauro trouxe a posição da China, mas o presidente Lula também se manifestou sobre isso, pediu
voltou a reivindicar a autodeterminação dos povos, que só os palestinos podem decidir sobre o que fazer com Gaza. O Kremlin também respondeu, condenando as declarações e pedindo a solução de 2 estados. A África do Sul, não precisamos nem falar, né? Abriu no TPI uma ação contra Israel por crime de guerra, por genocídio, apoiada aí por diversos países do mundo. Então os países do BRICS têm uma posição, não diria unificada, mas há um consenso por parte deles em torno da questão, né? Aliás, a posição do Lula, eu gostaria até de ouvir a sua opinião, Marco. O que você achou dessa postura do Lula? Porque é difícil você ser um estadista e responder a sandices como essa faladas pelo Trump, né? A minha opinião é que o Lula mandou bem. Lula mandou bem falando de retribuição, de um eventual aumento tarifário, falando que a Palestina é dos palestinos, um tom sóbrio, sem procurar confusão, mas dando o seu recado, né? O que você achou do presidente? Eu acho que o Lula tá treinado, né? Porque ele teve que lidar com o Bolsonaro tantos anos, né? Que ele já tá treinado para lidar com essas... Maluco, né? Exatamente, com esses malucos que vêm. Lá atrás com o Collor também. Com o Collor, exatamente, né? Ou seja, tem uma longa experiência já. Sem falar de George W. Bush, né? Exato. A guerra contra o terror. Mas você sabe que o Bush, cara, o Bush era tranquilo, o Lula... Você perguntar pro Lula, ele fala, a minha relação com o Bush era muito boa. Com toda a loucura do Bush... Ele teve uma relação muito boa com o Bush. No âmbito pessoal, Exato, né? no âmbito pessoal. E que, claro, politicamente isso acaba gerando consequências, né? E claro, o Bush foi um momento em que todo o foco dos estados do Império estava no Oriente Médio, né? Tava com o terror islâmico e tal. Então, eles também encheram um pouco o nosso saco aqui, né? E deu, acho que também, espaço para o Brasil avançar na Unasul, na CELAC, nos próprios BRICS, né? Então... Mas eu acho que é isso, acho que só para voltar à tua pergunta, acho que o presidente está reagindo muito bem em relação a isso. Acho que a questão da Palestina é uma questão que toca ele também profundamente, né? Então a gente espera, inclusive, que o Brasil também se some a esses esforços, né, de reconstrução, tanto do ponto de vista político, que vai ter que bancar isso, né, na discussão aí com os Estados Unidos e com Israel, mas também do ponto de vista material, né, mandando gente, mandando Embrapa, tem que mandar, não é só a MST mandar, a Embrapa tem que mandar gente para lá, né? Petrobras para ver a coisa do petróleo, para contribuir, enfim, as nossas construtoras estão meio combalidas, mas também, né, tem uma tecnologia avançada de construção civil no Brasil. Há uns episódios atrás eu sugeri que o BNDES fizesse essa intermediação, você Exato. execrado em alguns jornais do país, né, mano, que adoram esse tema, mas tá aí para isso, para ser usado, né? Exatamente. Eu queria perguntar para o Mauro como é que essa questão da participação dos BRICS na reconstrução de Gaza é vista aí desde Pequim, Mauro, se as suas fontes comentam, se as suas fontes falam com você sobre isso, né? E se o próprio governo chinês já chegou a levantar essa questão, como é que esse ponto é tratado aí em Pequim? Bom, Lucas, aqui sempre desde o começo, né, da invasão a Gaza, dos ataques terroríficos a Gaza, a China teve o papel de mediação, como vocês sabem, de tentar um cessar-fogo o mais rápido possível e alguns meses depois de iniciado os ataques, defendia uma reconstrução rápida, né? Além de todos os outros pontos que eu tinha mencionado. Mas queria trazer o que a China tem feito, né? Porque não é só o que ela vem prometendo para o futuro, mas também as contribuições que ela tem feito, sobretudo através da ONU, né, através da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, que em inglês é a UNRWA, né, e que no ano passado o governo da China deu $1 milhão de dólares ao programa educacional dessa agência para 5.300 crianças refugiadas palestinas, e ao todo a contribuição no ano passado foram de $3 milhões para serviços de saúde, assistência alimentar de emergência. Então, não é só uma questão de que a China estava esperando o final do conflito para começar a ajuda, mas já vem mantendo um nível de transferência de recursos que é, inclusive, reconhecido como muito positivo pela própria Agência das Nações Unidas, né? Exato. E a gente sabe e espera que essa posição da China seja cada vez mais clara, né? E fique cada vez mais em cooperação com os outros países do BRICS. Eu queria rapidamente mudar, mas nem tanto de assunto, para trazer um tema que está gerando muito choque também, muito
e muita gritaria em alguns setores, que é a medida do Trump e a ameaça do Trump e do Elon Musk de fechar a agência de ajuda humanitária dos Estados Unidos, a USAID, né? Eu vi algumas reações, né, tanto dentro dos Estados Unidos quanto aqui também no Brasil, de temor por esse fechamento, de que várias entidades pelo mundo perderiam financiamento, perderiam orçamento, que apoiam aí, organizações que apoiam temas e causas de doenças raras, né, ou de doenças graves pelo mundo, e também ONGs que combatem o desmatamento na Amazônia. Por outro lado, eu também vi reações de celebração, como a do próprio presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que comemorou que ONGs e partidos de extrema-direita que combatem o governo perderiam esse financiamento externo, né, acusando essa agência dos Estados Unidos de ser um instrumento aí do imperialismo e de uma intervenção em países não muito afeitos aos desígnios de Washington, né? Durão, inclusive, a gente tem uma entrevista para publicar no Brasil de Fato nos próximos dias, né, sobre isso, e queria ouvir vocês, queria também ouvir o Marco, se a gente deve celebrar, lamentar o fechamento da USAID, como é que a gente tem que ver essa questão, torce pela briga nesse caso, né? Pois é, né, Lucas? Para saber um pouco mais sobre esse imbróglio, essa confusão, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, esse fechamento da USAID, você pode ler amanhã no Brasil de Fato. .com.br. Mas falando sério, eu ouvi um pesquisador doutor que se especializou seu objeto de pesquisa foi o imperialismo usando essa agência que, na teoria, ela serve para ajudar, fornecer ajuda para quem necessita. E, de fato, ela fornece alguma ajuda para quem necessita. Casos de malária, combate ao ebola, mas, essencialmente, é uma agência que existe para divulgar ideias do imperialismo estadunidense, amolecer corações e mentes em lugares onde não são tão amolecidos assim, né, a favor do governo de Washington. A gente teve aqui, na própria Lava Jato, a gente teve exemplos disso. Mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã. É curioso que um dos maiores defensores do fechamento da USAID foi o Elon Musk. Elon Musk, esse africano que imigrou para os Estados Unidos e que agora que agora é o homem mais rico do mundo, parte da administração de Donald Trump. Ele elegeu a USAID como um dos seus primeiros alvos, em nome da eficiência, né? Ele quer economizar dinheiro. Teto de gastos. O teto de gastos, né? Lembrando que a USAID não usa nem 1% do orçamento do governo dos Estados Unidos. E aí, Marco, é para celebrar, é para lamentar? Como é que a gente tem que encarar a USAID? Bom, acho que pelo menos, primeiro, é o que você falou, a gente torce pela briga sempre, né? No caso do Império, sempre é bom quando tem... E acho que o Trump está apostando nessa contradição também interna, né? Tem o projeto 2025, né? Que foi feito pela, acho que, a Heritage Foundation, que era uma espécie de uma base para o programa de governo do Trump, que tem lá uma frase no meio dizendo que nós vamos lutar contra o Deep State, armado se preciso for. Uma loucura. Mas tá lá. O Trump hoje ele renega, fala, isso aí não tem nada, não é meu programa de governo e tal, mas a gente sabe que as figuras-chave que articularam isso são figuras-chave do Trump também. Mas enfim, acho o caso do USAID, primeiro assim, para amolecer corações e mentes, agora eles têm os Big Techs, né? Uhum. Talvez não precisem mais desses programinhas dos anos 60, porque o USAID é dos anos 60, né, gente? É época analógica ainda, né? Herança da Guerra Fria. Exatamente. Né? Acho que se não me engano, foi o Kennedy que estabeleceu, né? Que fundou a USAID, se eu não me engano. Mas enfim, agora eles têm Meta, né? Eles têm o Instagram. O algoritmo, né? Eles têm o algoritmo, agora não precisa de USAID, né? Então, assim, do ponto de vista da estratégia do Império, eu acho que eles vão encontrar outros instrumentos, né? Até porque você imagina, você pegar toda a grana que esses caras têm, que estão até agora, né, lado a lado com o Trump, a capacidade que eles têm de financiar via suas fundações projetos, né, para mudança de regime, é gigantesco, né? A gente contribui com isso, né? A gente contribui usando o X do exatamente, Elon Musk. O Instagram, tudo isso, né? Agora, por outro lado,
essa grana, que não é muita grana também, essa coisa dos projetos de assistência humanitária são sempre... Menos de 1% do orçamento. São cifras pequenas. Gente, tá aí mais uma oportunidade para os BRICS entrarem na jogada, entendeu? Falou, ó, aqui é o quê? 500 mil para malária? Não tem mais? Vamos botar aqui. A China deve já estar, não sei, o Mauro deve saber melhor lá de Pequim, mas eu imagino que a China já deve estar fazendo seus cálculos políticos, ó, onde que a gente pode entrar aqui? Né? Aqui na África, malária, ebola, vamos botar um dinheirinho aqui. Né? Então, é assim, mais uma vez, é um método, não é loucura, é método, mas eu suspeito de que seja um método não tão eficiente. E vão se criando alguns vácuos aí, Exatamente. que a gente sabe que no poder não existe vácuo, alguém vai preencher e pode ser que sejam os países dos BRICS. Exatamente. Mauro, aí na China o pessoal gosta da USAID? Sempre as agências de cooperação e o que tem a ver com direitos humanos aqui na China é entendido como algo que responde a uma agenda política dos Estados Unidos, né? Como vocês sabem, os direitos humanos aqui são assim, o que os Estados Unidos e alguns países, outros países do norte global falam sobre os direitos humanos aqui, na verdade, escondem uma agenda contrária à soberania da China, né? É isso que a China sempre denuncia. Mas eu queria só comentar um dado sobre a função da USAID, que saiu recentemente agora, talvez você esteja na matéria que vai sair amanhã também, mas é que os Estados Unidos mesmo denunciaram a Lilian Tintori, que agora está menos conhecida, mas alguns anos atrás, talvez quando o Lucas estava lá na Venezuela, ela era mais conhecida, né? Figurinha carimbada do noticiário venezuelano. Ativista de direitos humanos, Lilian Tintori, também esposa do Leopoldo Lopes, né? Leopoldo Lopes, que foi condenado por provocar umas 13 mortes por guarimbas, né? Eles estão sendo acusados, ela está sendo acusada especificamente de ter participado no desvio de pelo menos 256 milhões de dólares da USAID para ajudar supostos refugiados do governo de Nicolás Maduro, que teriam se refugiado na América do Norte ou em outros países da América Latina. Lembrando que uma agência irmã da USAID, que é a NED, né? National Endowment for Democracy, essa criada pelo Reagan, com um objetivo muito mais ideológico do que humanitário, né? Mas aí... E só lembrando que essa entrevista que o Durão fez com o pesquisador Luiz Fernandes, que escreveu o livro Internacional da Lava Jato, né? Um grande livro, um grande pesquisador que aí aponta os desígnios do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça e da USAID aí por dentro da Operação Lava Jato. Então, se você quiser ver essa entrevista e muitos outros materiais exclusivos do Brasil de Fato, eu quero te convidar a fazer uma ação muito legal e muito bacana agora, que é acessar o brasildefato.com.br/boletim e assinar a newsletter do Brasil de Fato, que é por onde você vai receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de entrevista, esse tipo de matéria que a gente produz aqui na redação, tanto aqui de São Paulo quanto dos estados que a gente está espalhado pelo Brasil e também dos países pelo mundo, né? O Mauro lá na China também está sempre marcando presença na nossa newsletter. Então, te convido agora, ouvinte, a acessar o brasildefato.com.br/boletim e se inscrever na newsletter, que é de graça e é gostoso demais, né, Durão? É isso aí, obrigado, Lucas. Lembrando que o pesquisador se chama Luiz Eduardo da Rocha Maia Fernandes e a matéria deve ser publicada amanhã. Mas, Mauro, eu queria ouvir, voltando um pouquinho a Estados Unidos e China, os Estados Unidos foram para cima da China como era esperado e impuseram uma série de tarifas que foram respondidas pela China. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são essas tarifas, o que elas representam, o que significa essa medida aí no panorama mundial? Quem que vai ser afetado por elas? Bom, essas tarifas, né, como vocês sabem, foram de 10% para o México e para o Canadá. Os Estados Unidos já voltaram atrás por conta da resposta contundente de ambos os países. 25%, desculpa, os 10% foram para produtos importados da China. E tem essa imposição
unilateral das tarifas dos Estados Unidos, o que a China diz é que viola seriamente as regras do OMC, e a posição chinesa é de que não vai haver vencedores em uma guerra comercial ou tarifária, né? Então, a China ameaçou com uma ação judicial na OMC, e basicamente vários analistas, não o governo, dizem que pode ser um suicídio econômico dos Estados Unidos, né? Porque isso vai adicionar mais custos a toda a cadeia de suprimentos, né? Esses 10% que o governo Trump impôs a todos os produtos chineses, e que, eventualmente, todos os empresários, os participantes ao longo dessas cadeias vão ter que arcar com esses custos, e uma grande parte vai acabar indo para os consumidores nos Estados Unidos, né? Portanto, enfim, vai ter um impacto em alguns dos produtos que são mais baratos, né? O negócio das blusinhas, principalmente brinquedos, mas o impacto pode ser generalizado, mas não deve afetar tanto a China como os próprios compradores dos Estados Unidos e os consumidores. Ou seja, é uma medida que tem um apelo populista, midiático forte ali no primeiro momento, mas que deve castigar muito os eleitores e os trabalhadores dos Estados Unidos, né, como um todo, principalmente a classe média, né, a classe média baixa, que é a mais consumidora. Marco, vamos lá, eu queria entender contigo melhor os reais impactos dessas medidas, né, e uma coisa que me chama a atenção, a Rússia recentemente se tornou a principal vendedora de petróleo para a China. E um dos setores que eu tenho entendido que vai ser afetado por essa guerra, essa nova fase da guerra comercial, vai ser o setor energético. Trump não está estimulando para que China e Rússia se tornem ainda mais amigas do que já são? Bom, sem dúvida, né? E na verdade isso começou no Trump 1, né? Uhum. Todo esse movimento, essa aproximação entre China e Rússia, que hoje eles chamam de amizade sem limites, né? Apesar de que ela começa a se configurar ali em 2014, quando eles resolvem uma questão da fronteira, mas ela se acelera, essa unidade dos dois se aceleram com o Trump 1, né? E o Biden, evidentemente, que faz ela acelerar ainda mais. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, assim, a gente já tem os dados, a experiência do que foi a primeira guerra comercial que o Trump levantou contra a China no seu primeiro mandato. Foi um fracasso total. Eu lembro que na época eu até publiquei aqui no Brasil de Fato, em 2021, um artigo, enfim, detalhando um pouco toda a questão econômica, né, os resultados. Então, só para vocês terem uma ideia, na época, isso 2021, eles estimavam, tudo assim, Bloomberg, o Fed de Nova York, pesquisas deles, né, estimavam até final de 2020, ele começa em 18, se eu não me engano, né, 17 para 18 a guerra comercial, em 2020, isso já tinha custado 245 mil empregos nos Estados Unidos. Tinha gerado prejuízo de mais de 300 bilhões de dólares para as empresas dos Estados Unidos, e tinha na época 3.500 empresas empresas estadunidenses processando o governo dos Estados Unidos por suas perdas por causa da guerra comercial. Porque assim, não é só que o telefone chinês vai vir mais caro, não. O problema é muito pior, o buraco é muito mais embaixo, porque a dependência que a economia dos Estados Unidos tem em relação à China é dos produtos finais, mas é sobretudo dos produtos intermediários. Certo. Tudo que você precisa comprar para poder fazer um carro, para você fazer um armário. E a maior parte disso vem da China hoje. Marco, e você estava na China nessa época? Sim, sim. E você tem noção, tem algum estudo assim do outro lado? Tipo, o que essa guerra trouxe para a China? Aumentou o número de empregos ou diminuiu o número de empregos? Assim, existe uma ideia sobre isso? Olha, eu não tenho esse dado específico de quanto que o PIB alterou, mas tem uma tendência que ela se acelerou a partir de então, que é uma espécie de os Estados Unidos e a Europa começaram a falar muito, né, do decouple, né, dissociar da China. Depois se tocaram que não dava para fazer isso, eles inventaram o de-risk, que é minimizar os riscos da relação comercial com a China.
Só que a China, na verdade, do seu jeito, que é sem falar, sem fazer, né, sem fazer grandes manchetes espalhafatosas, a China vem se dissociando da economia dos Estados Unidos. Né? E isso se acelera a partir do Trump 1. Então, por exemplo, hoje, a China, o que a China exporta para os Estados Unidos, no total, é 2,8% do PIB chinês. As exportações e as importações da China para os Estados Unidos vêm despencando desde 2000, mais ou menos, mas acelerando a partir de 17 e 18. Então, por exemplo, em outubro de 2024, então, vou pegar minha colinha aqui, ó, a China ela exportou para os Estados Unidos, ela exportou 40 e poucos bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares. Para os países do sul global, a China exportou 187 bilhões de dólares. Muito Ou seja, mais de 4 vezes mais. Existe algo que os Estados Unidos possam fazer para mudar essa tendência? Porque parece que eles tentam. Eles tentam fazer várias coisas diferentes e nada dá resultado. Pois é, Durão. Isso acho que eu falei aqui até no último programa, bicho. O problema é que, assim, não tem mais o que fazer economicamente. Isso está ficando claro. Aliás, é o contrário. A China, se a China levar a sério essa briga, a China pode simplesmente, como já começou a fazer, a China começou a parar de exportar alguns minerais raros, daquela série das terras raras que eles chamam, né? Para a indústria de tecnologia. Germânio, galho já tá suspenso. Ela está ameaçando parar de exportar outros. E aí você vai chegar num ponto que, por exemplo, a indústria de defesa dos Estados Unidos depende hoje da China. Depende. Tem um relatório da Rand Corporation, que é um desses think tanks ligados ao Deep State, do ano passado, que disseram, olha, dos 37 minerais que a gente precisa para a nossa indústria bélica de alta tecnologia, 18 a gente depende completamente da China. Ou seja, se a China para de exportar isso, é um colapso da indústria armamentista dos Estados Unidos. Se a China resolve recolher os papéis da dívida interna dos Estados Unidos, que a China é o maior credor dessa dívida. Que, aliás, é outra coisa que também vem despencando. A China chegou a ter 1,3 trilhão de dólares em títulos da dívida dos Estados Unidos. Hoje a China está com 800 bilhões de dólares. E está fazendo assim, ó. Está caindo. Esse é mais um exemplo de como que a China vem se dissociando da economia americana aos pouquinos. Coração a maneira chinesa. Quente, cabeça fria, né? Exatamente. Então isso está deixando cada vez menos espaço para os Estados Unidos reagirem. E aí que acho que mora o perigo. Porque aí eles podem começar a entrar no desespero. E muita gente nos Estados Unidos hoje já diz isso, que a única forma de parar a China é com uma guerra. Mauro, aí de Pequim, como é que essas tarifas foram sentidas? O governo chinês estava preparado para elas, ficou assustado ou está de fato lidando com o concreto e é isso que tem para hoje, vamos nessa? De fato, teve uma resposta, né, com tarifas do lado chinês de 10% a 15% também em produtos dos Estados Unidos. E a China, em geral, eles tinham esse posicionamento desde antes, né? Eles sabiam, tinha as ameaças do Trump. Eles sabem que a estratégia é de tentar conter o país. Do lado do governo chinês, oficialmente, o posicionamento é aquilo que eu tinha mencionado para vocês antes, é de que defender, digamos, as regras do livre comércio, né, da livre troca de mercadorias, mas entre analistas, assim, nos corredores, o que existe também é um posicionamento de alguns analistas justamente de que as tarifas, na verdade, estão começando a beneficiar pelo menos uma parte da indústria chinesa, como é o caso do setor de semicondutores, né? Então, não é uma posição oficial, mas existem algumas pessoas aqui que dizem, às vezes seria o caso de termos mais tarifas, porque isso está empurrando o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, né?
da China. É claro que é dito não de forma séria, porque realmente afeta, né? O principal caso é o das máquinas de litografia. Como vocês sabem, as máquinas de litografia são, hoje em dia, uma das ferramentas mais avançadas que estão em mãos de bem poucas empresas, nos Países Baixos e no Japão. Os Estados Unidos conseguiu, por conta de que essas máquinas têm tecnologia dos Estados Unidos, conseguiu deter as exportações dessas máquinas que produzem os chips mais avançados. Com isso, a China tem que desenvolver, que vem desenvolvendo já bastante a sua indústria de microchips, tem que acelerar o seu processo de desenvolvimento e tem feito isso, né? Aqui já tem empresas que desenvolveram o chip de 5 nanômetros e os avanços correspondentes na cadeia também vem vindo, como é o caso da DeepSeek, que a gente tem falado no Brasil de fato também, né? DeepSeek que surpreendeu o mundo com essa ferramenta de inteligência artificial que custou muito menos do que OpenAI e que, em geral, tem um custo mais baixo, né, do que os dos Estados Unidos, desenvolvidos nos Estados Unidos. Pois é, meu caro Lucas, eu queria pedir permissão para a gente, antes de partir dessa para um quadro melhor, né? Amarrar essa discussão, ouvindo o Marco, ouvindo o Mauro. Uma pergunta simples e uma resposta rápida também, porque a gente está contando com o fim do nosso tempo aqui. Vocês acham que essas atitudes de Donald Trump vão acabar aproximando mais Brasil, China e Rússia? Eu acho que sim. Acho que vai, como a gente estava falando agora há pouco, né? Isso começa justamente no Trump 1, né? E eu acho que agora, na verdade, ele está correndo um risco até pior. Não sei se vocês viram as declarações da semana passada da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que é, enfim, uma figura sórdida, né? Mas que, diante das ameaças do Trump, ela que é a da mais China Hawk, né? Mais anti-China que tem na Europa, ela virou e falou assim, não, a gente precisa agora voltar a conversar com os chineses para rever a nossa relação, porque, afinal de contas, há muitas oportunidades da gente fazer coisas juntas e tal. Quer dizer, está correndo risco da própria Europa começar a se bandear para o lado da China, né? E acho que por causa dos BRICS, por mais que essas ameaças do Trump tenham assustado um pouquinho, né, no começo, vai meter 100% de tarifa, tá, besteira. Mas eu acho que nos próximos anos a gente vai, de fato, ver, esses ataques vão gerar maior unidade. E acho que no caso brasileiro é uma coisa interessante, né? Porque tinha uma relação boa, né, do governo do Brasil com os democratas, né? E eu acho que isso era prejudicial pra gente, no fundo. Né? Uma relação tóxico-abusiva aí que a gente não conseguia sair. E agora a gente foi saído dessa relação. Com o Trump não vai ter conversa. Né? Então acho que também pro Brasil se reposicionar no cenário global, no fundo, eu falei com um camarada aqui, que é um grande jornalista e tal, ele falou assim, olha, até concordo com o que você falou, mas eu não vou falar isso em público, mas tudo bem, acho que já tá... acho que no fundo, o Trump vai ser bom pro Brasil, pra política externa brasileira. Nós vamos, acho que talvez vai ajudar a retomar um pouco do que foi a nossa política externa no Lula 1, Lula 2, Dilma 2, eu acho que vai abrir um caminho interessante. Ainda que às vezes pela dor e pelo terror. Pois é, mas geopolítica é assim, né, bicho? Não tem conversinha de amiguinho, né? Geopolítica são grandes interesses em jogo, né? Exatamente. E a gente vê agora o México também, né? O México que não podia se ligar ao BRICS de maneira nenhuma, porque pela proximidade geográfica ali... E econômica, né? Dependência econômica. Exatamente. Agora a gente vê essa relação e tem que observar bem o governo da Cláudia Sheinbaum, que tá saindo ali um pouco difícil, tem ali um pouco difícil a sua situação. Bom, eu quero aproveitar aqui essa deixa, então, que o Durão me deu. Vamos voltar ao Trump agora? De partir de uma dessa para melhor. Mas é o melhor quadro, é o melhor bloco, então eu quero pedir para nossa sonoplasta Lua Gattinoni. Lua, por favor, solta a vinheta pra gente brincar do Festival de Besteiras Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom.
Vocês que ficam no chat aí perguntando, por que a Lua não fala? A Lua não fala. A gente vai chamar a Lua um dia para participar aqui do Terra Plana, hein, Lua? Vou dar um tchauzinho aí, obrigado pela vinheta, que é da autoria brilhante da Lua. A gente se diverte muito com ela aqui e faz jus ao quadro, que é agora pra gente tentar dar uma relaxada, pero não mútil, né? Porque o mundo tá tão doente nos últimos tempos que a gente nem sabe mais as fronteiras entre o Terra Plana e o bloco principal aqui. E pra você que chegou pela primeira vez no estrangeiro e ainda não sabe do que a gente vai falar nesse quadro, é muito simples. Cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana do noticiário internacional. Eu vou trazer uma, Durão outra, e hoje o Mauro lá da China vai trazer outra. E quem decide quem merece o troféu, porque sim, isso é uma competição, isso é uma gincana saudável, amistosa, mas competitiva, vai ser o nosso convidado, Marco Fernandes. Então, grandes responsabilidades aí pro Marco. Durão, você tá voltando de férias, eu acho que pelo critério aqui do nosso código eleitoral, quem volta de férias começa o Terra Plana. Então, por favor. Poxa, eu não sabia, mas é uma honra e também uma grande responsabilidade vir com alguma notícia curiosa, pueril, engraçada, nesses tempos em que tudo parece uma grande insanidade, né? Perfeito. E eu vou trazer a notícia de que Israel decidiu sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uma ausência que será lamentada profundamente, né? Israel saiu bufando, nervoso, vociferando contra o Conselho de Direitos Humanos da ONU, como sendo esse órgão um reduto de pessoas que lutam contra os direitos humanos. Israel disse que saiu falando alto que eles são a única democracia no Oriente Médio e que eles são muito bons para aquele órgão, né? O que é de uma insanidade tão grande, Lucas. É uma subversão da lógica que eu acho engraçado. Eu dei risada quando eu vi isso. Lembrando que Israel talvez seja o país que mais viola os direitos humanos no mundo. Se não é o país que mais viola, ele é um dos competidores. Existe um verbete. Eu até convido o leitor, o ouvinte, quem está nos assistindo aí, a verificar na Wikipédia o verbete violações de direitos humanos por parte de Israel. É um verbete quilométrico, é um verbete praticamente infinito. Você vai descendo, descendo, descendo e não para. Praticamente é um dos países que deve ter praticamente gabaritado nas violações do Código de Direito Internacional em termos de direitos humanos. Esse país que agora está abandonando a instância da ONU. Eu só fico pensando assim, se Israel fosse um ser humano, como seria esse ser humano? Assim, no mínimo, daria para dizer que ele vive numa realidade paralela. É chocante. Ontem na redação, Marco, a gente falou, estava na mesa internacional, a gente falou, Israel saiu do Conselho de Direitos Humanos. Aí a Carolina Monte, nossa estagiária do Inter, falou, mas eles estavam no Conselho de Direitos Humanos? Pois é. A informação chocante é essa, né? Eles estavam até agora e fizeram o que fizeram, é bizarro. Mauro Ramos, aí da China, o que você traz pra gente, Mauro, essa semana? Bom, vou me manter no assunto, né, pessoal, porque é bem trágico o que está acontecendo vindo dos Estados Unidos, né? Então, minha indicação vai para a estratégia do governo Trump de certa forma, apresentar essa segunda fase deste genocídio do povo de Gaza, né? Como se fosse uma espécie de operação humanitária, né? Tanto as declarações do Trump como a da sua porta-voz, né? A porta-voz da presidência, Caroline Leavitt, estão dando um giro assim que é realmente inacreditável. O Trump disse que não acha que as pessoas devem voltar a Gaza, que a situação lá está muito ruim, que eles vivem no inferno e que é isso, ele acredita que as pessoas têm que sair para a suposta reconstrução. E a Caroline Leavitt, que é essa porta-voz da presidência, disse que é um demolition place, lugar de demolição que não é habitável para um ser humano, que de certa forma também é um reconhecimento de todo o terror que Israel, com armas dos Estados Unidos, provocou na região, né? Meio que isso, um reconhecimento dessas ações terríveis que foram feitas. E ela disse ontem que acredita que é muito maldoso sugerir que as pessoas vivam nessas condições desastrosas. Olha que preocupação. Então, essa é a minha...
minha proposta de hoje, porque é realmente desastroso. Não, é muito chocante. E assim, como várias vezes a gente já trouxe aqui no Terra Plana, o que assusta é a disfarçatez, né? Com que eles dão essas declarações, assim, como se Não tivessem nada a ver com isso. não tivesse nada a As ver com bombas isso. não fossem americanas. Exatamente, os armamentos que mataram mais de 46 mil palestinos A e maioria crianças e mulheres. fora os que ainda estão sob os escombros, né, estimados aí pelos especialistas que ainda não, os corpos não foram resgatados. Então, assim, é um nível é uma Sem disfarçatez vergonhice. mesmo, é uma disfarçatez sem vergonhice. Eu vou trazer o meu Terra Plana, então, O que você tem, Lucas? de hoje, e vou ficar ainda aí em Estados Unidos, mas vou aí partir por um pouco um papel de ombudsman, um papel de crítica da imprensa, Olha. porque hoje eu cheguei para trabalhar aqui na redação do Brasil de Fato, hoje quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e abri, como sempre abro aí alguns dos grandes jornais do planeta, abri o famoso New York Times, né? E ali na segunda página do New York Times havia uma matéria dizendo: veja as principais medidas de Trump que desafiam a Constituição e são ilegais. E a principal, a primeira que aparecia ali, segundo o New York Times, era que, vejam só, Donald Trump, e olha, vejam o que ele está fazendo, né, ao longo desses 17 dias. A gente está falando de tomar Gaza e transformar Gaza em um resort em uma Riviera do Oriente Médio. Mas para o New York Times, a coisa que mais é ilegal que o Trump está fazendo vejam só, não reforçar o banimento ao TikTok nos Estados Unidos. Isso aí tá no topo da lista do New York Times das medidas crime, mais, né? mais ilegais, mais que ferem a Constituição que o Trump tá tomando nesses 17 dias de governo. Então isso me chocou de uma maneira, assim, absurda, sabe? Eles têm, claro, esse fantasma do comunismo, esse medo quase macartista ali contra o TikTok, né? Porque ele seria um instrumento da dominação chinesa ali. Tem todo um debate no Senado sobre isso e foi banido recentemente. Mas para o New York Times, o grande perigo que o Trump está fazendo é não reforçar esse banimento tomado pelo Biden. Eu, de fato, fiquei... Não sei quais jornais os jornalistas do New York Times estão lendo, né? Para se informar e para fazer essa matéria. Do New York Times estão entrando no mesmo estado mental que a administração Trump. Olha, é possível, viu? Uma harmonia ali e tal. É possível. Uma sinergia. Estão vibrando na mesma sintonia, né? Que beleza. Marco Fernandes, com essa eu quero te agradecer pela participação mais uma vez brilhante aqui no Estrangeiro. Você sabe que a casa é sua, volte sempre que você quiser e a gente vai te convocar mais vezes, pode ter certeza. Obrigado por estar aqui nos estúdios com a gente, né? Uma honra ter você aqui em terras brasileiras. E, por favor, a sua escolha no Terra Plana desta quinta-feira. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Convoquem sempre, virei com muito prazer. Olha, o Terra Plana hoje está difícil, e eu suspeito que o Terra Plana vai ser monopolizado pelo Trump nesse próximo ano, viu? Vai começar a ficar até piada pronta, Promete vai ficar esse difícil. ano, né? Eu acho que eu vou ficar com a do Mauro pelo nível da disfarçatez, assim, porque os outros dois também são coisas terríveis, mas eu fico imaginando, o Trump deve estar lá já calculando quantas Trump Towers ele quer construir na faixa de Gaza, lá com os resorts e tal, né? E pegar esse petróleo todo, esse gás todo. Então acho que, de fato, ele ganhou. Você estava certo, você começou o programa dizendo isso, né? Parece que é o Terra Plana, já era o Terra Plana, a gente não sabia, já era. Então acho que é isso, acho que o Mauro ganhou hoje, a coisa tá feia. Maurito, parabéns, troféu vai aí para Pequim, a gente manda bem embaladinho no plástico bolha, como sempre. Eu levo, pode ser que eu levo, tô indo sábado pra lá. Pronto, tá vendo só? Entrega em mãos e manda uma fotinho pra gente, então, que a gente exibe na próxima quinta-feira. Mauro, obrigado pela sua participação. A gente sempre conta contigo aqui também para trazer as últimas da China. E até a próxima. Muitíssimo obrigado, pessoal. Um prazer sempre participar deste programa bem importante sobre a geopolítica, feito por uma mídia popular como o Brasil de Fato. E Rodrigo Durão, obrigado pela sua presença aqui nas voltas de férias. É um prazer estar de volta. Quando é que você tira férias de novo, Durão? Semana que vem? Que? Como assim? Aí se sexta, né? Lucas, não brinque com coisa séria, né? Não. Durão, obrigado. Vamos seguir aqui em 2025 juntos para cobrir toda o planeta, quinta-feira. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, para cobrir o planeta, que não tá fácil, mas que a gente tem essa tarefa com muito orgulho de reportar aqui para os nossos ouvintes. E diz pra gente quem que faz o Estrangeiro. Olha, Lucas, eu vou dizer que sou eu e você, tanto na apresentação como na roteirização desse programa, né? Com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda,
direção de imagem de Gabriela Pérez, edição, sonorização da nossa querida Lua Gattinone, aqui do lado. Na operação do Switcher, Guilherme Dias e Otávio Oliveira. Identidade visual é feita por Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury e direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, um grande abraço e até quinta-feira que vem.